a todos nós brasileiros, por isso a gente convidou a Gabriela Gonçalves, que é defensora pública do estado do Amazonas, para conversar com a gente sobre essa situação. Gabriela, muito obrigada pela participação. A tragédia da falta de oxigênio nos hospitais está se espalhando pelo interior do Amazonas, em cidades, por exemplo, que não têm UTIs, tem pouquíssima assistência médica. Em Quari, 7 pessoas morreram por asfixia sem ar para respirar, e agora os defensores públicos denunciam a morte de 30 pacientes com Covid-19 e síndrome respiratórias no interior do estado. Bom dia, Cecília. Bom dia a todos os assinantes da Globo News. Como defensora pública que está na tutela da defesa dessas pessoas aqui do interior, eu agradeço o espaço. A gente precisa dar visibilidade a essa situação de abandono dessas pessoas no interior. Infelizmente, a condição do interior é ainda pior do ponto de vista da necessidade de maior desafio de logística e também da pior condição de atendimento médico. Não porque as equipes não fazem o máximo, mas porque não há estrutura hospitalar. Para você ter uma ideia, o estado do Amazonas tem 62 municípios, só há UTI em um município, Manaus, a capital. Nós não temos um leito de UTI no estado todo. Então, esses pacientes, hoje nós temos 732 pacientes internados no interior do estado, sendo que desses 732, 56 pacientes em estado grave. Esses pacientes não têm uma assistência em terapia intensiva, de modo que, por mais que os profissionais de saúde façam o máximo e além do máximo para tentar cuidar e melhor atender essas pessoas, eles têm limitações físicas. Para você ter uma ideia, o paciente que é entubado no interior do estado do Amazonas, hoje aqui na minha cidade, eu falo de Parintins, no Baixo Amazonas, a maior cidade do interior do estado, o paciente que é entubado não tem condição de fazer uma hemodiálise, não tem condição de ter sequer uma nutrição específica para terapia intensiva. Então, se esses pacientes não forem evacuados, só vai restar a eles a condenação à morte. Eu peço aqui a licença para vocês para lembrar que essas pessoas têm nome. Hoje nós estamos aqui tentando evacuar, tentando remoção para uma UTI do senhor Jander, da dona Maria José, do senhor Antônio Ângelo, do senhor Oséias, do senhor José Maria. São pessoas que têm famílias, essas famílias estão desesperadas. A gente conseguiu, por meio de uma ação civil pública, a remoção de 8 pacientes que foram para a UTI em Belém do Pará, por meio de uma cooperação interestadual. E aqui eu quero agradecer a cooperação do estado do Pará, que muito tem nos ajudado. Porém, não foi suficiente a remoção dessas 8 pessoas. Já estamos com 5 pessoas entubadas novamente, definhando para uma cidade de 140 mil pessoas. Esse número é enorme. Não tivemos taxas dessa monta até agora. No pico da pandemia do ano passado, a nossa taxa de ocupação hospitalar aqui chegou a 60 pacientes. Hoje nós estamos com mais de 100, tivemos 130 pacientes no final de semana. Algo precisa ser feito. Doutora Gabriela, muito bom dia para a senhora Isabela aqui de São Paulo. Falando ainda nessa dificuldade de transferências que a senhora citou e detalhou muito bem, a gente sabe que muitas vezes os pacientes só conseguem essa transferência do interior para Manaus ou para outros estados justamente por meio de liminares. A senhora citou então essa ação que vocês conseguiram para fazer essa transferência para o Pará, mas às vezes essa decisão não vem rápido e também essa estrutura ela não aparece do dia para a noite. Bom dia, Isabela. Com certeza, infelizmente, não aparece do dia para a noite, mas é bom a gente lembrar também que em março de 2020, ou seja, há quase um ano, a Defensoria Pública, conhecendo já a dinâmica de como são feitas essas remoções aéreas e de como há uma dificuldade no cumprimento com a brevidade necessária pelo governo do estado do Amazonas, provocou a Secretaria de Atenção Especializada ao Interior, solicitando saber se já havia um pedido de cooperação com a Força Aérea Brasileira. E na época, há quase um ano, foi nos dito que o indicativo seria de aditivo do contrato da empresa prestadora de serviço desse transporte aéreo de pacientes para o estado do Amazonas e que isso seria suficiente. Vivemos no meio do ano passado, quando o interior foi severamente afetado, uma grande dificuldade de providenciar essas remoções por meio dessa empresa. E agora
temos novamente esse mesmo caos e de forma muito mais crítica, porque os pacientes do interior vivem um paradoxo hoje. Eles não vão para Manaus, porque Manaus está colapsada, mas eles também não vão para os outros estados, porque eles não estão em Manaus, porque o fluxo de atendimento até então era nesse sentido. Primeiro iria para Manaus e depois iria se buscar um leito em outros estados. Nós sabemos que a melhor saída não é o ajuizamento de ações individuais, justamente por essa burocracia, por essa demora e, acima de tudo, porque as pessoas, todas as pessoas, devem ser atendidas.